Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo que nós estamos aqui na presença do nosso Deus para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Em continuação aos nossos estudos do livro de Isaías. Hoje nós faremos um estudo no capítulo 8 de Isaías, versículo de 1 a 8. Eu vou fazer a leitura aqui dos versículos. A minha Bíblia é na Nova Versão Internacional, mas os irmãos podem acompanhar ou na Bíblia dos irmãos ou nos versículos aqui também projetados. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Antes de mais nada, o título, é Assíria, instrumento do Senhor. Já eu vou tentar explicar para os irmãos por quê. Versículo 1, o Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, Maher Shalal Hashbaz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jerebequias, como testemunhas de confiança. Então, deitei-me com a profetisa, minha mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho, e o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, e encobrirão todas as suas margens, e inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. Então, aqui nós temos a leitura desses versículos, e nós procuraremos fazer um apanhado geral, ainda que em alguns versículos eu queira dar ênfase a alguns aspectos bastante importantes, que nós não podemos deixar de comentar, porque são de muita relevância, meus. Bom, como nós já vimos em lições passadas, nós temos um cenário em que Damasco, e também a Síria, que fazem parte aí do território israelita, onde está então o povo de Israel, sofre um domínio, e também o Reino do Sul, que se trata então do que nós poderíamos chamar do povo de Judá, também sofre um domínio sobre seus reis. Existe, então, esse cenário de uma invasão iminente sobre os assírios, Os assírios, então, tentam invadir Judá e as suas fortalezas, como também Israel, e dominá-las. E é importante que nós tenhamos em mente que o profeta Isaías, ele é contemporâneo a essas situações, e as suas profecias, então, que são divididas em algumas partes, como eu já mencionei para os irmãos, são profecias voltadas à realidade de um povo que, por muitas vezes, se esquecia das promessas e da aliança feita com o Senhor Deus, e se voltava também para os deuses, para as práticas pagãs daqueles que o dominavam. Então, o povo de Israel estava assim, e tais práticas também já estavam invadindo o coração das pessoas que estavam ali no reino de Judá, no reino do sul. Nós precisamos entender que este era um cenário no qual o profeta, apesar de também se sentir por vezes amedrontado, sempre recorria ao Senhor, e o Senhor falava através de Isaías e mostrava a Isaías tanto o que viria com a dominação dos assírios, quanto também o que ainda viria muito mais tarde. Nós vimos, na aula anterior, no capítulo 7, que ele diz, inclusive, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, nós já começamos a perceber no livro de Isaías aspectos messiânicos de sua profecia. E aqui também nós já temos menção em alguns versículos da palavra Emanuel, como já fora dito também em capítulo anterior. Então, Emanuel, Deus conosco, nós sabemos que todas essas menções são, então, feitas acerca daquele que haveria de rir, o remanescente, da tribo de Judá, aquele que salvaria o povo, muito mais do que seu povo local, muito mais do que salvar de um cativeiro, mas salvaria da perdição eterna. Então, essa profecia de Isaías é uma profecia muito importante, porque é extremamente messiânica.
Muito bem, meus irmãos. Isaías, então, aqui nós temos, o Senhor fala com Isaías acerca, então, do seu segundo filho no versículo 1. Quando nós lemos o versículo 1, ele pede para que Isaías escreva, né, tome um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, né, e pede para que ele escreva, então, essa seguinte expressão, Maer Salal Hasbas, né? E essa escrita seria, então, no hebraico. E o Senhor disse a Isaías que este seria o nome do seu filho. Tal qual o primeiro filho de Isaías, este seria também o nome do segundo. Ambos os filhos do profeta tinham a missão também de com seus próprios nomes, trazer, então, profecias àquelas pessoas. E o que significa o nome desse segundo filho de Isaías, né? O nome do segundo filho de Isaías significa rápido, despojo, presa segura. O que isso quer dizer, né? O primeiro filho dele era Shiar Yashub, que significava um rosto volverá. E o segundo, né? Diz então rápido, despojo, presa segura. Ambos, né? Ambos os filhos receberam nomes que simbolizavam nada mais, nada menos que a iminência de um juízo divino vindo sobre aquele povo, vindo sobre aquelas pessoas, então, né? E é importante que nós tenhamos isso muito bem acertado, meus irmãos, para que nós compreendamos quão complexa é a profecia de Isaías, né? No versículo 2, ele diz o seguinte: então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias sacerdote e a Zacarias, filho de Jerebequias. E aí você fica, mas o Senhor falou para Moisés que ele precisava dar, né, um nome àquele filho, e que é o que nós veremos no versículo 3, mas ele no versículo 2 menciona que tomou como testemunha duas pessoas ali, um que era sacerdote, que era o sacerdote Urias, né? E Zacarias também ele tomou como testemunha. E nós podemos pensar, mas por que ele fez isso se o Senhor estava falando com ele? No Antigo Testamento, é muito comum nós percebemos na lei de Moisés que era requerido 2 ou 3 testemunhas para se estabelecer qualquer assunto. E isso já era de regra e prática deles. Então, quando o profeta diz aqui que tomou essas pessoas como testemunha, é porque para, de fato, ele consagrar ali e certificar de que estava fazendo aquilo que o Senhor Deus disse a ele e que estava fazendo algo certo, e aquelas pessoas testificariam a seu favor, testificariam então a seu respeito, certo? Então, meus irmãos, aqui no versículo 3, né, nós temos: e fui ter com a profetisa, e ela me concebeu, e deu à luz um filho, né? E deitei-me com a profetisa, aqui na minha versão. Ela me concebeu e teve à luz a um filho. E aqui essa expressão, provavelmente, né, e fui ter com a profetisa, diz respeito à sensibilidade espiritual da mulher de Isaías. E mais importante do que a mulher de Isaías aqui é o filho dele, né? Como eu mencionei, o nome do filho dele, que queria dizer apressando-se ao despojo, apressurou-se à pressa, né? Significa então nada mais nada menos do que uma predição, né, sobre o que ia acontecer e que o povo de Judá seria levado ao cativeiro, né? Ao cativeiro babilônico. Quando nós lemos então o versículo 4, nós percebemos que, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. É muito interessante aqui nós prestarmos atenção, porque normalmente quando a criança está numa fase de entre 1 a 2 anos, o que acontece? A fala, isso é um processo natural, né? Alguns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois. Mas aqui ele quer dizer o seguinte: o Senhor Deus diz a Isaías que antes que esse filho dele possa sequer falar, Judá será levado, né? Tanto o povo de Israel e também o povo de Judá será levado a cativeiro. E o que acontece aqui? Quando o império da Assíria domina, eles vêm, eles conquistam, aí nós podemos muitas vezes pensar, nossa, mas como que o Senhor deixou isso acontecer com o reino do norte, né, que é o povo de Israel, e também com o reino do sul, que é o povo de Judá?
É muito interessante, meus irmãos, nós percebemos, assim como eu mostrei para os irmãos aqui no título, né? Assíria, instrumento do Senhor, que os assírios só conseguiram essa dominação porque o Senhor Deus assim permitiu. Era da vontade do Senhor que a Assíria, né, invadisse e que tomasse então esse povo como cativo. Era um grande império, mas fazia parte de todo o controle de Deus, de toda a vontade de Deus ali, essa permissão para que o seu povo passasse, devido aos seus corações obstinados, passassem por essa dominação. Então, ele usa os assírios nesse propósito que ele tinha. E nós sabemos que dentro desse propósito de dominação, vários profetas também se levantaram enquanto houve o cativeiro, né? Enquanto houve a dominação ali. E através disso também outros propósitos do Senhor maiores ainda seriam concretizados. E muitos desses também, né, seriam voltados para a vontade do Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. Não há nada ao acaso na Bíblia que tenha acontecido ao povo de Deus, assim como não há nada ao acaso que aconteça na minha e na tua vida. Eu creio que tudo está debaixo do grande propósito do Senhor nas nossas vidas, né, da soberana vontade de Deus nas nossas vidas. No versículo 5 e 6, ele declara o seguinte: e continuou o Senhor a falar comigo ainda, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Aqui o Senhor, ele nos mostra as razões pelas quais o povo será levado, o povo será castigado, o povo será invadido, né? Por que houve, então, essa permissão para isso? Aqui nós temos, então, o Senhor explicando. O povo simplesmente desprezou, como eu falei no início para os irmãos, o povo desprezava os seus ensinamentos, a lei de Moisés, a aliança, né, feita e perpetuada por gerações. E se voltava então, né, quando ele falei aqui, se alegrou com Rezim, com o filho de Remalias, eu já expliquei para os irmãos em uma lição quem eram estes e quais eram as práticas pagãs que esses povos tinham, que seus reis possuíam. E tanto os israelitas e agora também o território de Judá estavam voltados, né, a práticas pagãs, a adoração de ídolos, de outros deuses. Então aqui o que nós temos é o Senhor mostrando por que ele permitiria que o seu povo, né, seu povo escolhido ali, fosse então dominado por um império tão grandioso, fosse, assim, vamos dizer, massacrado, né? Porque o povo tinha se esquecido dos caminhos do Senhor. É importante nós abrirmos um grande parêntese aqui quando nós falamos, meus irmãos, do Reino do Sul. Quando nós falamos da tribo de Judá, da cidade de Davi. Quando Davi reinou, né, o Senhor fez uma promessa a Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E qual foi a promessa feita a Davi outrora? Né? Davi pediu ao Senhor que toda a sua linhagem, né, que Deus tivesse misericórdia, para que eles sempre estivessem perpetualmente ali, para que sempre existisse da descendência de Davi, da linhagem de Davi, sempre houvesse reis, que o Senhor tivesse misericórdia para que a descendência de Davi não fosse apagada e que sempre fosse uma liderança ativa, né, dentre a tribo de Judá, dentre os seus escolhidos ali. E nós precisamos muito, meus irmãos, levar isso em consideração. Porque não é por acaso que o Reino do Sul, com todos os seus reis, né, apesar de os reis caírem, alguns, por exemplo, o próprio rei Acás, apesar de toda a sua indecência moral, apesar de ele se voltar às práticas pagãs, apesar de ele não alegrar o nome do Senhor, apesar de ele não seguir os seus preceitos, mas da sua linhagem, nós temos quem? O rei Ezequias, que já foi um rei que se voltou em tudo à prática do Senhor, que restaurou o templo, né? Um rei que se preocupou com o seu povo e se preocupou com que ali na cidade de Judá, no Reino do Sul, o nome do Senhor fosse glorificado. Então, nós sempre temos esses ciclos e é importante que nós nunca nos esqueçamos dessa promessa que foi feita à descendência de Davi, porque houve muita misericórdia do Senhor voltada à sua descendência, né? E o Senhor é fiel, justo e cumpriu a sua promessa. E aqui o que nós temos é o seguinte,
quando ele fala aqui, né, que as pessoas, aquele povo, não desprezou as águas de Siloé. Siloé vem da palavra hebraica Shiloach, nem sei se é assim que pronuncia, meus irmãos, mas eu acredito que seja mais ou menos isso, que significa o enviado. Então, quando nós temos aqui, existem algumas traduções bíblicas que dizem que Siloé é um manancial ao sudoeste de Jerusalém, que provia água potável para aquela cidade antiga, né, Jerusalém ali. E o termo, as águas de Siloé, metaforicamente, pode significar aqui para nós, inclusive, o próprio Evangelho de Jesus Cristo, só que antes do seu ministério mortal, né, antes dele ter vindo aqui. E a água potável vinda da cidade de Jerusalém a gente pode, então, fazer essa comparação, né? A fonte divina, a fonte de água viva, o próprio Cristo, Salvador, de onde provém a vida eterna. E ainda que não no tempo da graça, mas as pessoas não estavam se voltando para as profecias feitas, né, do Filho de Deus. Pelo contrário, elas preferiam se apegar aos ídolos e deuses pagãos, ao materialismo daquilo que estava adiante deles, né, a meros deuses que nada tinham a ver com a aliança feita por Moisés, com as profecias que tinham sido feitas até aqui, com toda a descendência daquilo que o Senhor tinha prometido ao seu povo. Então, por isso, o Senhor permitiria, sim, né, que a Síria viesse e dominasse, portanto, Israel, né, e dominasse também os descendentes de Judá. Certo, meus irmãos? É importante que nós tenhamos, né, toda essa compreensão. E é muito importante também que nós vejamos que no versículo 7 e 8, o Senhor descreve os exércitos invasores assírios metaforicamente como se fossem uma enchente inundando a terra. O versículo 7 ele começa assim: portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas. Ou seja, o próprio rei da Assíria, né, aqui nessa figura metafórica, tá? Com toda a sua glória, e subirá sobre ele todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. E a palavra glória aqui, ela foi usada neste caso, né, não para comparar a glória do rei da Síria com a glória do próprio Deus, não é. Mas seria aqui para trazer uma dimensão da força e do poderio daquele império, daquele exército assírio. Tudo bem? Então, a ideia aqui é isso, né? Nos mostrar quão forte era, né, o Império Assírio para a dominação daquelas pessoas ali. Tá, meus irmãos? Então, o rio Eufrates aqui, ele funciona como um símbolo para a própria Assíria, para o seu domínio, né? Chegando e invadindo. E não há nada que pudesse escapar aqui. Né, segundo eles colocam, que invadiria até o próprio leito, as próprias pessoas. Então, assim, é muito importante que nós entendamos isso. Tudo bem, meus irmãos? E o versículo 8 diz assim: e passará a ajudar, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da terra, ó Emanuel. Tua terra, né, aqui, ó Emanuel, refere-se à terra prometida pelo Senhor. Na verdade, o prometido do Senhor, né? Que seria o Salvador que viria ao seu povo mais tarde. Então, meus irmãos, é importante que quando nós lemos a palavra do Senhor, que nós percebamos o quanto os profetas se colocavam no centro da vontade de Deus, para que, através deles, por meio deles, o perfeito agir, né, de Deus se cumprisse na vontade do povo. Quando nós percebemos aqui o rei da Síria, ele não consegue invadir essas cidades porque ele é mais poderoso que o nosso Deus, porque ele está subjugando a Deus. Não, não é isso. Ele faz parte de um plano no qual o próprio Deus é o executor. Então, o Senhor Deus usa o povo assírio aqui porque ele assim o quer, ele assim entende que deve ser. E muitas vezes, meus irmãos, assim também é nas nossas vidas, né? É necessário que nós entendamos qual é a vontade. Eu estou no centro da vontade do Senhor para perceber que o Senhor pode usar quem Ele quer, né? Para que a vontade dele seja feita na minha vida.
ainda que seja por meio de um caminho de dor. E é muito interessante nós percebemos que quando o Senhor falava a Isaías, Isaías podia escolher então não confiar no Senhor, mas ele escolhia, né, em todo tempo, Isaías escolhia esperar em Deus. Os tempos naqueles dias eram extremamente difíceis. As pessoas morriam de medo, né, de terem seus filhos, seus maridos, suas casas tomadas, maridos e filhos mortos, de terem suas vidas ceifadas, de serem levados como escravos, e como de fato aconteceu. Mas Isaías, como um dos remanescentes, como um dos poucos daqueles que criam, confiavam e aceitavam a palavra do Senhor na sua vida, ele escolheu esperar no Senhor. E é muito importante, meus irmãos, que nós também tenhamos isso em nossas mentes, né? Porque nós somos exortados hoje e agora, em meio a essa situação difícil em que nós vivemos, mas nós precisamos aprender a confiar e a temer somente o Senhor nosso Deus. Não há nada que fuja ao controle desse Deus, não há nada em que o nosso Deus se torne então uma marionete, um fantoche nosso. Não, é por isso que nós a Ele nos submetemos, porque Ele é Deus. Nós somos servos, então é importante que nós saibamos confiar nesse Deus, é importante que nós saibamos entender que Ele é Senhor da história, Senhor de todas as coisas. Ele estava no controle aqui quando houve a invasão do povo assírio, Ele está no controle hoje, Ele estará amanhã e eternamente, amém, glória pois a Ele. E é muito interessante que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Pense você como quiser. Os nossos planos, a nossa vontade, a nossa carne, por isso que não há um planejamento nosso, né, que seja independente da nossa carne, porque nós somos pecadores, ainda que nós não vivamos pecando, mas nós somos pecadores por natureza, e é isso que o profeta Isaías traz. Vocês precisam de um Salvador, mas os nossos planos, como já são corrompidos pelo pecado, meus irmãos, eles podem se frustrar, mas os planos do Senhor são perfeitos e eles não se frustram. Sejam planos para nossas vidas, sejam planos para toda a história, mas os planos do Senhor, eles não se frustram. E após toda essa revelação que o Senhor Deus deu a Isaías, imagine como ele ficou. Imagine quando o Senhor chegou para Isaías e falou: olha, antes que o seu filho fale papai e mamãe, esse povo aqui será dominado. Todos vocês também, sua família, vocês todos, né? Vai ser em breve, vai ser rápido. Imagine que ele não temeu também, porque ele certamente temeu e teve medo, mas ele escolheu esperar no Senhor. Após essa revelação do Senhor, Isaías escolhe esperar em Deus, porque as decisões do nosso Deus são as decisões que realmente importam. A vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre foi assim. E eu quero hoje trazer para os irmãos esse estudo e deixar uma reflexão que falou muito ao meu coração. Não tenhamos os nossos corações obstinados como aquele povo. Não esperemos que o Senhor permita que o pior nos aconteça para que nós aprendamos. Vamos nos debruçar da palavra do nosso Deus, orar, ter comunhão com o nosso Deus, aprender a buscar e fazer sua vontade, para que nós sejamos tomados do Espírito Santo de Deus, a ponto, meus irmãos, de fazer a vontade do Senhor, e para que nós então não sejamos como aquele povo de coração duro, de dura cerviz. Porque o Senhor tem muito a fazer, assim como tinha muito a fazer naquela época, o Senhor continua fazendo hoje. E por nós, e também, por que não, através de nós. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações.